Boa noite, alunos. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Michele, de Química. Vou fazer um vídeo breve, tá? Para poder ajudar vocês a fazer essa atividade, tá bem? Então, basicamente, o nosso material desta semana vai tratar sobre o diagrama de Linus Pauling, tá? Então, se você analisar, né, conforme o teu conteúdo, o que a gente vai estudar durante esse tempo? O que essa atividade vai trazer? A distribuição eletrônica, e essa distribuição eletrônica se dá por meio desse diagrama de Linus Pauling, tá? Então, basicamente, é o seguinte: distribuição eletrônica é distribuir elétrons, tá? Então, você vai acomodar os elétrons de uma forma correta neste diagrama. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você vai ter que fazer esta sequência, ok? Para o teu exercício. Professora, eu vou ter que fazer para cada um? Não. Então, a minha sugestão é o seguinte, gente. Pega um diagrama e faz a caneta, tá? E aí você pega o teu lápis, aí eu vou te dar uma dica aqui de como você vai fazendo para você não errar uma sequência, tá? Então, você vai ler o material, lá tem uma teoria mais explicada, então eu vou ser mais direto com vocês para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, este aqui é o formato do diagrama, é a partir dele que você vai resolver esses exercícios, tá? Seguinte, como é que funciona? Primeiro, você vai numerar de 1 a 7, tá? E aí você veja o seguinte, que a outra coluna, ela vai diminuindo. Por quê? Porque é assim que segue a regra do diagrama, tá? Então, ó, de 1 a 7, depois de 2 a 7, depois de 3 a 6 e fecha em 4 e 5. Esses são os números. Faz e deixa um espacinho, vocês vão entender o porquê, tá? Depois, veja o seguinte, que cada número tem uma letra ao seu lado, tá? Então, no texto, essa letra ele tem um significado, isso quer dizer subníveis, tá? Daqui a pouco eu já falo. Então, ó, o esquema é o seguinte: de 1 a 7, S para todo mundo, ok? De 2 a 7, P para todo mundo, e assim sucessivamente. De 3 a 6, D, só o 4 e o 5 que ficam com F, tá? Então, vamos lá. Por que eu começo de 1 a 7, tá? Porque conforme o diagrama de Linus Pauling, nós temos 7 camadas, tá? E aí, lá no texto, você com certeza achou essas letras aqui, ó. K, L, M, N, O, P e Q, ok? Então, são essas camadas, e cada camada é constituída, ó, camada K, um S, camada L, tem o 2S e o 2P, e assim sucessivamente. Então, mais ou menos isso aqui, ó. K tem um S, L, 2S e 2P. O M tem todos esses contribuintes, tá? E assim vai indo. Então, o que acontece? Primeiro, de K a Q, que corresponde de 1 a 7, é o que a gente chama de camadas ou níveis. Você leu isso na teoria, tá? Cada camada ou nível tem um subnível, então ele é um complemento da minha camada ou do meu nível, tá? Quem são os meus subníveis? É o S, é o P, o D e o F, ou seja, são as letras que vêm ao lado de cada número, tá? O que tem dentro desses subníveis? São os elétrons. E cada letra tem uma quantidade específica de elétrons, tá? Então, lá no S sempre vão ter 2. No P, 6. No D, 10. E no F, 14. Essa é a quantidade, tá bom? Então, são 3 informações. Primeiro, camadas ou níveis. O que contém dentro desses níveis? Os subníveis, que são as letras, e tem que saber também que cada letra tem a sua quantidade específica de elétrons, tá? Então, o que quer dizer na verdade isso? É um mapeamento para você saber qual a quantidade de elétrons que cada átomo tem. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer? Vou dar um exemplo agora aqui, lá do material, tá? Vou pegar aqui um exemplo para explicar como é que funciona.
Se você tiver uma régua, pega. E aí, quando você ver esse vídeo, você faz junto comigo, tá? Então, ó, tem um momento lá do material que tá assim, seguir as setas. É o que eu vou fazer agora com vocês aqui, para vocês entenderem como é que funciona. Ou simplesmente seguir a sequência, é a mesma coisa, tá? Por isso que eu dei aquela sugestão primeiro. Se quiser, a professora pode colocar as letras? Pode. Se quiser, faz exatamente isso daqui, mas faz na caneta. E aí, seguir as setas, você faz a lápis. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse o teu gabarito. Aí para cada átomo você vai lá, faz a sequência, apaga, faz para outro átomo e assim você ganha tempo. Tá? Então vamos lá. Um exemplo que eu pedi é o seguinte. E aí eu vou falar dentro deste exemplo sobre camada de valência. Então já vou aproveitar, ok? Lá tem um exemplo do cálcio. Aí eu fiz uma distribuição eletrônica, disse o que é camada de valência. Mostrei o que é um nível, o que é um subnível e qual a quantidade de elétrons dentro do subnível, tá? Então, eu vou direto lá no exercício 1, ok? Eu dei o exemplo do hidrogênio, do hélio, do lítio e do berílio. Tá, o elemento tá o seu nome. Na sequência, elétrons, o que quer dizer isso? O quanto de elétrons vai ter nos subníveis desses átomos, no átomo do hidrogênio, do hélio, do lítio e assim sucessivamente. O que eu deixei para vocês fazerem? O boro, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Então agora eu quero que vocês tentem fazer, tá? Então eu vou escolher, por exemplo, o nitrogênio para a gente fazer. Como é que eu quero que você faça o exercício 1? Então vamos lá. Acho que dá para fazer aqui, ó. O nitrogênio, o peso atômico do nitrogênio é 7. Então, eu vou colocar aqui embaixo 7, tá? Eu vou dar 2 pontos e aí vou começar a contar aqui e quando der 7 eu paro. Como é que funciona isso então? Pego uma régua, tá? E aí, agora vocês vão entender aquela seguir as setas ou a sequência. Eu recomendo que você pegue uma régua e siga as setas, tá? Então, olha como é que funciona. Sempre você vai trabalhar na forma, ó, diagonal. Vem descendo. Tá bom? Por quê? Porque aí você vai fazer uma sequência correta. Para ver se você tá certo, do lado no material, do lado do diagrama, tem a sequência que você pode seguir também. Também é bem fácil, bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. Começa sempre assim, ó. Aqui, 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 já faço a setinha aqui, vou parar aqui, saiu minha régua. Então, ó, o que acontece? O próximo seria assim, ó, vai pegar o 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Vocês vão ver que vão ficar bem alinhadinho, tá bem? Não vou precisar fazer até aqui porque eu só preciso de 7, tá? Então vamos lá. Bom, 1S, 2. Por que 2? Porque todo S tem 2. Mas eu preciso de 7. Já tenho 2, falta 5. Então, continua. Próximo. 2S. Segunda seta. Só pego o 2S. Quanto é o S? 2. Então, 2 mais 2, 4. Para 7 falta 3. Então, preciso continuar. Então, vamos lá. 2, aí vou pegar o M, ó, pega o 2P e pega o 3S, vou copiar exatamente assim. Quanto que é o P? O P é 6, quanto que é o S? É 2. Agora você simplesmente vai contar esses expoentes. O que são esses expoentes? São os números de elétrons. Então vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10.
10 mais 2, 12. Mas peraí, eu preciso só de 7, então vou ter que eliminar alguém. Então vamos embora. Vem cá, 2 e 2, 4. Concorda comigo que eu não preciso usar 3S2? 2 e 2, 4. Aqui já fechou 10, então vou ter que diminuir essa quantidade. Então veja bem, o máximo é 6, mas não necessariamente você coloca 6, tá? Então, ó, 4, 5, 6, 7. Vou botar 3 aonde? No P. Certo? E aí, eu fechei a minha distribuição eletrônica. Por que que eu fechei 7? Porque o peso do nitrogênio é 7. Por que que eu não completei 6? Porque se eu colocar 6, a minha continha aqui em cima dá 10. E não é 10, é 7. Então, o que que eu faço? Eu fico só em 3. Ok? Veja que 1S2 fica tranquilo. 2S2 fica cheio, certinho. Por quê? 2 e 2, 4. Falta 3. E aí eu pego o P e só coloco o quanto precisa. A conta aqui em cima fecha 7. E aí você fez a sua distribuição eletrônica aplicando o diagrama de Linus-Pauling. Beleza? Próxima etapa. Agora vamos falar sobre camada de valência. O que é camada de valência? É você pegar e estudar, vamos dizer assim, até a tua última camada com o seu último subnível. Da sua sequência, pega o último cara, certo? E aí vamos estudar. Então, ó, vou trazer pra cá. Sobrou 2P3, certo? Aí, onde eu vou neste momento, quando eu falo de camada de valência, eu vou pro exercício 2, ok? Dentro desse exercício 2, eu peço, veja, eu coloquei o exemplo do hidrogênio, tá lá, tá? Aí o hélio, o que você vai pegar? Vai lá no número 1, dentro daquele parênteses, você vai colocar o quanto que pesa o hélio, tá? Vai fazer uma distribuição eletrônica ao lado desses 2 pontos e aí vai responder essas perguntas. Eu vou fazer com esse daqui, tá? Então, vamos lá. 2P3. Quem é a minha camada de valência? 2P3. É o último cara. Quem é o meu nível? O meu nível é o 2. Quem é o meu subnível? O meu subnível é o P. Ok? E é isso que eu quero lá no número 2. Então, ó, vou fazer o exemplo do hélio para vocês verem como é que funciona o número 2. Peguei esse exemplo do 1 para poder mais ou menos dar uma ideia. Então, fiz o exemplo de uma letra do número 1, vou fazer então aqui do hélio do número 2 para vocês, tá? Então, ó, vou apagar isso aqui e vamos pro hélio. Vamos lá, vou subir aqui, número 1, hélio 2. Então, vamos lá, como é que fica então o hélio? Você concorda comigo, se é 2, a distribuição eletrônica dele vai ser simplesmente 1S2. E acabou, não tem mais. Por quê? Porque ele pesa 2. Aí, vamos lá, respondendo. Veja, hélio, 2 pontos. Hélio, 2 pontos, 1S2. Essa é a distribuição que você vai ter que colocar depois desses 2 pontos. Camada de valência, 1S2. Então, vou fazer aqui, ó. Camada de valência. Só tem 1S2. Então, minha última camada só vai ser 1S2, tá bom? Lembra que no exemplo do nitrogênio, eu peguei o último cara. Por quê? Porque eu andei um pouco mais, tá bom? 1S2. Bom, próxima pergunta. Quem é o nível? O meu nível é 1. Professora, se eu quiser colocar K como resposta, tá certo? Tá certinho. Então, colocar 1 ou K. Concorda? Porque nível e camada estão ali. Qual é o subnível?
meu subnível corresponde às letras, né? Então, o meu subnível aqui vai ser S, tá? Então, é isso que eu peço no exercício 2, gente. Tudo bem? O número 1 é a aplicação do diagrama de Linus-Pauling, tá? Exercício 2. Veja que eu peguei informações do número 1 para você poder aplicar o número 2 para ficar mais fácil. Você já fez já? Praticamente, gente, pega o último cara da sua sequência do exercício 1 e responda no exercício 2 para mim, identificando a camada de valência, o nível, desculpa, e o seu subnível, ok? No exercício 3, ele não fala quem é o número atômico, mas ele fala assim, ó, é 25. Então, pensa comigo, se no nitrogênio eu fiz 7, tive que fazer aquela sequência. Vai lá e mostra pra mim quem é a melhor distribuição eletrônica que obedeça ao número atômico do exercício, que o exercício 3 está pedindo. Beleza? Bom, lá no dia 25 de maio, né, eu coloquei basicamente um texto, tá? E eu vou resumir para você bem simples o que quer dizer a proposta do dia 25. É o seguinte: gases nobres, lá na tabela periódica, a gente costuma chamar que são os elementos que estão lá no cantinho da tabela periódica. Eles são os elementos mais estáveis da tabela. O que é uma estabilidade? Eu estou tranquila, eu estou de boa, não estou devendo, não dou, você entendeu? Eu tô no meu equilíbrio, tô na minha quantidade correta e ideal de elétrons lá nas minhas camadas, tá? Esta é a ideia. Ou seja, só os gases nobres que podem desfrutar disso. Os outros precisam ganhar ou às vezes tem mais e precisa perder, tá? Então, os gases nobres, eles são estáveis porque eles apresentam o quê? Na sua distribuição eletrônica, naqueles números que a gente vai contando, eles já apresentam o quê? 8 elétrons. Então, na somatória dos números, dá um total de 8. Quem tem 8, está estável. Se tem 8, é um gás nobre. Beleza? Essa é a ideia. Então, qual é a regra do octeto? Octeto. Oct lembra 8. Ter 8 elétrons na sua camada de valência. E aonde que eu vejo a camada de valência, professora? Eu preciso fazer a distribuição eletrônica e aí estudar o que? A minha camada de valência, tá? Ou melhor, analisar a minha última camada. Vamos considerar ela uma camada de valência, tá? Eu vou explicar para vocês exatamente o que eu quero. Bem, com isso, vem o exercício 4, tá? Então, a ideia é o seguinte. Ele chamou, veja que aqui, ó, nitrogênio é 7, o hélio é 2, né? Alguns átomos apresentam já a sua quantidade correta. Ali ele chamou aleatoriamente de A, B, C, D e E, certo? O que acontece? Ele quer saber quais são os que obedecem e que estão estáveis conforme a regra do octeto, tá bom? Então, com isso, gente, vocês vão ter que avaliar a distribuição eletrônica, tá? Então, ó, por exemplo, a letra A, tá? 1s2 é a minha primeira camada. Acompanha ali, cá. Eu vou fazer para vocês aqui rapidamente. Eu vou fazer só o átomo A para vocês pensarem, aí eu deixo vocês fazerem o exercício, tá bem? Vou apagar aqui e vamos ver. Bom, é o seguinte, vou reproduzir agora o átomo A do exercício 3, tá? Ele tá assim, ó, A, e a distribuição eletrônica dele é a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. É interessante também quando você faz distribuição eletrônica, eu gosto muito de pensar assim, ó. K, L,
M. K, L, M. Professora, mas o M teria que ter 3. Sim, mas ele só tem 3S2. Por quê? Porque é um átomo A, tá? Então ele não precisa tá certinho, vai a quantidade que ele precisa. Então vamos lá. O K só tem S2. Ele não dá. Primeiro que ele nem é a nossa camada de valência. Ele é a única camada, é a primeira camada. Então não dá pra olhar nele, tá? Ele tem o máximo possível dele, fechou. O L já tem os 2 números, certo? Os 2 números e tem 2 mais, 6 mais 2, desculpa, dá 8. Opa, legal. Como ele já pega uma outra letra, ele consegue fechar o 8. Show. Mas ele tem mais uma camada que é o M. Mas o M só tem 2. Opa, tá estável? Para 8 falta 6. Então, o A não tá legal. Então, gente, o que eu quero que vocês façam? Façam esta análise. Pega B. Veja. Um S2 nunca vai conseguir estar com 8, gente, porque é o máximo possível dele. É um S2, só tem 2. Agora, a camada L já tem P. Opa, 6 mais 2, 8. Fecha. E vai vendo. Vai analisando o quê? A sua última. Você vai analisar, na verdade, ó, vou até fazer uma correção. Você vai analisar a sua última camada. Porque na última camada tem a divalência, que é o último elemento da última camada, ok? Então, você vai avaliar as suas camadas. E veja se na sua camada que você parou, cada átomo aí de A até I, veja se fechou 8 ou não. Tem um que vai fechar, tem outros que não vão fechar. Então, aí agora eu deixo para vocês fazerem esse exercício, tá? Então, a sugestão é põe a letra aqui, ok? E vai verificando se cada um tem um, tá? Bom, gente, eu acho que até extrapolei um pouco o tempo, tá? Me desculpa, mas eu tentei ser bem pontual possível dentro desta explicação, tá bom? Se em algum momento você não entendeu alguma parte do vídeo, tá? Me manda um WhatsApp. Tá? Professora, tem como a senhora me explicar de novo isso aqui? Talvez um áudio, ou eu escrevo alguma coisa aqui pra você e deixo você mais um pouco esclarecido. Tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, fico à disposição. Tchau, tchau. Boa noite.